Olá a todos, espero que estejam bem. Vamos agora, falar de um dos últimos tópicos aqui do nosso curso, que é sobre máximos e mínimos para funções de duas variáveis, né? Como vocês já devem ter percebido, né, tudo que nós estamos fazendo aqui para funções de duas variáveis, basicamente é uma extensão do cálculo, né, diferencial estudado para funções de uma, né? A gente estuda as propriedades que eram consequências, né, ou aplicações das derivadas. Nós estamos vendo aqui agora num contexto diferente, né, mas propriedades similares para funções de duas variáveis. Então, como já estudamos também, né, problemas de otimização, né, como encontrar um máximo e mínimo local, pelo menos para uma função de uma variável, vamos agora fazer um estudo análogo para funções de duas, certo? Então, primeiro nós temos que lembrar, né, desses conceitos que, que são os seguintes, né? Nós tínhamos dois conceitos basicamente de máximos e dois conceitos de mínimos, né, para funções de uma variável, né? No caso, eram os conceitos de máximos globais ou mínimos também. Tudo que eu falar aqui sobre máximo tem o respectivo análogo para mínimos, né? Então, quando eu falar apenas sobre máximo, 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 entendam que sempre tem o correspondente para mínimos também. Então, nós tínhamos lá o conceito de máximo global, né? Ou seja, os pontos de máximo globais, né? São aqueles pontos em que nenhum outro ponto do domínio da nossa função possui imagem maior do que a imagem desse, certo? E aí, quando nós formos definir precisamente, né, o que significa isso? Então, se eu tenho uma função f, né, cujo o domínio é um subconjunto da reta, né? Eu estou trabalhando com a função de uma variável real. E contra o domínio na reta, né? Então, o ponto P neste domínio vai ser chamado de ponto de máximo se a imagem dele for maior que a imagem de qualquer outro ponto que esteja nesse domínio, né? E aí, esse P é um ponto de máximo e a sua imagem é chamado de valor de máximo, certo? E aí, como eu falei, né, tudo que vale para máximo vale para mínimo, né? Então, nós definimos um ponto de mínimo se o quê? A desigualdade aqui é trocada, né? Se o f deste ponto é menor ou igual que a imagem de qualquer outro ponto nesse domínio, certo? Então, é essencialmente o que muda, né, de máximos para mínimos são as desigualdades aqui que aparecem, ok? Desculpa. E aí, um outro conceito era os extremos locais, né, máximos ou mínimos locais, que não necessariamente tem essa propriedade de que a imagem de um desses pontos, né, é maior que a imagem de qualquer outro, maior ou igual, né, que a imagem de qualquer outro ou menor ou igual, né? Ela tem essa propriedade, já como o próprio nome diz, local, né? Ou seja, na vizinhança daquele ponto ele tem essa propriedade. Fora dela, a coisa já pode se perder, né, como nós vamos ver aqui. Então, nós vamos definir o que é um máximo local, né? Se existir o quê? Se existir um intervalo aberto, né, que contido no domínio, obviamente, né, para eu poder fazer a imagem desses pontos. Então, se existir imagem, um intervalo aberto contido no domínio, tal que este ponto, que é o meu possível máximo local, né, ele tem a propriedade de que a imagem dele é maior ou igual que a imagem de todos os pontos que estejam neste conjunto. Ou seja, pensando graficamente, né, como é que essa coisa se procede? Se nós temos aqui um ponto, né, que não necessariamente é um ponto de máximo, eu posso ter várias curvinhas aqui acontecendo, né? Esse pontinho P aqui, ó, ele é um ponto de máximo local. Por quê? Eu posso colocar um intervalo aberto, né, que contém o P, esteja contido no domínio dessa função, tal que a imagem de todos os pontos que estejam dentro desse intervalo, a imagem do P é a maior delas. Ó, qualquer pontinho que eu pegar aqui e for calcular a imagem, ó, a altura, a imagem do P, que é esse pontinho mais alto aqui, ó, é f do P, f de P, né, é maior ou igual que a imagem de qualquer ponto que esteja nesse intervalo, né? Então, nós dizemos que esse cara aqui é um ponto de máximo local, né? Obviamente ele não é global, né? Porque se eu pegar esse pontinho Q aqui e calcular a imagem, ó, veja que a imagem f de Q numericamente é maior do que esse f de P, né? Então, neste exemplo gráfico aqui, o Q seria um ponto de máximo, a imagem dele é maior que a imagem de qualquer outro ponto do nosso domínio, e o P, não o F de P, né? E o P é um ponto de máximo local, né? Porque a imagem dele é maior do que a imagem de qualquer outro ponto que esteja dentro desse domínio que existe, né? Não é qualquer intervalo contendo P, né? Mas existe um intervalinho tal que ele tem essa propriedade, né?
Obviamente o Q também tem a propriedade de ser o máximo local, né? Porque qualquer intervalo que eu pegar contínuo no domínio, a imagem desse cara vai ser maior do que a imagem de qualquer outro ponto, né? Então todo ponto que é máximo global não deixa de ser também, por sua vez, um máximo local, né? Ok, então isso aqui foi a análise que nós fizemos para funções de uma variável e agora a gente vai estender esse conceito para funções de duas, certo? Aqui a definição dual lá, né, para os pontos de mínimos e mínimo local. E agora vai surgir, né, vão surgir esses conceitos análogos, só que do ponto de vista das funções de duas variáveis, né? A verdade é que eu coloquei funções, né, no Rn de várias variáveis, mas nosso foco aqui é para duas, né? Mas tudo que a gente faz basicamente tem uma versão que vale também para funções de várias variáveis, né? E aí a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque aqui nós não temos mais intervalos, né? Intervalos não tem esse todo potencial, né, que tinha em função de duas variáveis ou em uma variável, não tem esse mesmo potencial que tinha lá nessas funções para domínios que sejam subconjuntos do plano, né? E aí o que, que nós vamos fazer? A nossa ideia vai ser trocar a ideia de intervalo pelo o seu correspondente análogo, né? Seria o que? Uma bolinha aberta, é um discozinho mesmo centrado neste ponto, né? No pontinho, imagina que esse aqui é um ponto AB, né? A ideia de intervalo aberto, na verdade, vai ser uma bolinha aberta, né? Ou seja, uma bolinha, um disco onde eu estou desconsiderando a fronteira, estou desconsiderando a circunferência que delimita essa região. Isso aqui eu vou chamar de bola aberta, e aí o meu conceito de máximo e mínimo local vai depender dessa ideia aqui, que ela é uma generalização de intervalos abertos. E vamos chegar lá já já. Tá. E aí, então, o que é a definição, né, de um máximo local? A ideia de máximo global e mínimo continua sendo a mesma, né? A ideia de globalidade significa tudo, né? Então, tirando a questão aqui de eu ter admitido que o meu domínio era o subconjunto da reta, né? Se eu admitir agora que o meu domínio é um subconjunto do R2, essa função f vai ser uma função de duas variáveis, né? O domínio vão ser formados por pares ordenados, então é uma função de duas variáveis, e o ponto deste domínio, né, que eu estou admitindo agora está no R2, é um ponto de máximo, continua sendo a mesma coisa, né? Se a imagem dele for maior ou igual que a imagem de qualquer outro ponto dentro desse conjunto. E de mínimo a mesma coisa, né? Menor ou igual. A ideia aqui agora para máximos e mínimos locais vai ser simplesmente trocar intervalo aberto por bola aberta, né? Então, troque aqui, né? O domínio está contido na reta para estar contido no R2, né? E aí o meu ponto vai ser dito um ponto de máximo local se existir o quê? Uma bola aberta contida neste domínio e que tal que o P esteja nessa bola, né? Tal que a imagem desse ponto P é maior ou igual que a imagem de qualquer outro ponto dentro desta bola, que eu estou trocando o intervalo pela bola, né? Aí nesse caso eu vou chamar de f de P um valor de máximo local. E aí vou me aproveitar de um gráfico que vai aparecer. E aí agora, dando continuidade à ideia, né, que eu falei, eu fiz um breve corte aqui no vídeo. Então, já definimos o que é um ponto de máximo local e agora graficamente como é que essa coisa se prossegue, né? A ideia das bolinhas que eu falei. Graficamente percebam que se eu pensar neste ponto aqui, ó, cuja imagem vai ser exatamente o cume dessa montanha, desenho um pouquinho fora da posição aqui, ó, que é o cume dessa montanha, né? Que imagina que esse é o gráfico da minha função de duas variáveis f de xy, né? Esse ponto aqui, ó, ele é o meu ponto de máximo local, vou chamar ele aqui de AB, certo? Esse ponto AB é o meu ponto de máximo local, porque se eu traçar aqui, ó, a imagem deste ponto, né, eu faço aqui o F de AB, percebam que o F deste cara, ele é maior do que o F de qualquer outro ponto que eu pegar no domínio dessa minha função, né? Então ele é um máximo global, certo? Ou seja, ele tem a propriedade de valer para todo o universo aqui que estamos considerando. Agora eu vejo esse pontinho aqui que eu vou chamar ele de CD. O que acontece com esse ponto CD? A imagem dele, obviamente, não é maior ou igual do que a imagem de qualquer outro ponto que esteja nesse domínio, porque ele, por exemplo, visualmente aqui nós percebemos que a imagem desse ponto é menor do que a imagem do f de AB, né? Então, esse cara aqui já não é o máximo global. Mas ele tem a propriedade de ser local. Por quê? Perceba o que eu falei que é a ideia de ser local, né? Ser local é
existir uma bolinha que eu posso centrar neste ponto, né? Então eu posso fazer uma bolinha aqui, ó. O raio pode ser tão pequeno quanto for necessário, que quando eu fizer a imagem desses pontos, né? Quando eu faço a imagem dessa bolinha, eu vou ter mais ou menos uma regiãozinha aqui, que o gráfico vai ser esse pedacinho aqui, a imagem dessa bola, né? E aí percebam que a imagem deste pontinho CD é o ponto mais alto dentro de todos os pontos que estão dentro dessa bola, né? Que eu calcular a imagem de cada um deles. Então, este seria o meu ponto de máximo local, porque existe uma bola centrada neste ponto, tal que a imagem de todos os pontos dentro dessa bola, aqui possui a maior altura, né? A imagem maior é justamente o ponto CD. E a mesma coisa se faz para mínimos locais, né? A ideia das bolas continua iguais, só que a gente só muda a desigualdade. Ao invés da imagem desse ponto ser maior ou igual que a imagem de qualquer outro, ele vai passar a ser menor ou igual do que qualquer outra imagem, certo? Dentro dessa bola. Se eu for pensar no domínio da função como um todo, isso pode deixar de ser verdade, né, já que ele é apenas um máximo ou mínimo global. Beleza, então agora vamos pensar aqui uma representação gráfica um pouquinho melhor do que aquela que eu fiz na mão, né? Percebam, visualmente a gente consegue ter essa ideia, né? Não este ponto, né? Mas o ponto no domínio correspondente a esse ponto do gráfico é o meu ponto de máximo global ou absoluto, né? Um nome alternativo aqui. Porque a imagem dele foi a mais alta de todas, né? A maior de todos os outros pontos do meu domínio. Perceba que esse pontozinho aqui, o ponto correspondente ao domínio aqui, né? É um ponto de máximo local, porque se eu pego uma bolinha pequena, né? Em torno deste pontinho que está aqui no meu domínio, a imagem dele vai ser a maior do que a imagem de qualquer outro ponto que esteja dentro dessa bola, né? Se eu afasto demais desse ponto, aí eu já perco essa propriedade, né? Porque, por exemplo, tem vários caras aqui, né? Nessa região aqui do meu domínio, cuja imagem é maior do que a desse cara. Mas numa vizinhança dele, nessa bolinha aqui que eu traço em torno dele, né? Ele é o que tem maior imagem. A mesma coisa vale para mínimo, né? Aqui eu tenho um mínimo absoluto, né? A imagem desse ponto aqui do domínio é a menor que eu consigo encontrar para esta função. E aqui este é o mínimo local, né? Veja aqui, se eu conseguir enxergar aqui o domínio dessa função, né? Nos entornos deste ponto aqui do domínio que tem essa imagem, né? Ele é o que tem a imagem menor do que todo mundo, né? Então ele é um mínimo local e não é global porque eu consigo outro ponto, né? No domínio como um todo que tem imagem menor do que a dele, beleza? Então a ideia é relativamente simples de entender, né? Agora vamos pensar no cálculo em si, né? Pensando no como nós podemos olhar para a expressão algébrica da função e conseguir decidir se meu ponto é máximo, é um ponto de máximo ou mínimo local, né? Vamos voltar um pouquinho para função de uma variável, né? Qual era a ideia, né? Qual era a condição que nós precisávamos, né? Como a gente está falando de cálculo, né? Nós vamos admitir que nossa função é diferenciável, né? Ela tem derivadas, né? Qual era a condição, né? Para que um ponto fosse extremo local de uma função, né? Máximo ou mínimo. Para falar extremo, eu estou admitindo que seja um dos dois, né? A condição era que a derivada neste ponto da minha função era zero, né? Ou seja, ele era um ponto crítico, correto? Ou seja, sempre que eu tiver um máximo ou mínimo local para uma função de uma variável, obrigatoriamente neste ponto a derivada era zero, né? E aí a pergunta que surge depois dessa é se essa condição é suficiente, né? Ou seja, sempre que eu tenho a derivada resultando em zero, este ponto é um extremo local. Na verdade, isso é falso, né? Não é uma condição, um se somente se, né? Se isso acontece, não é verdade, pode não ser verdade que o meu ponto é de máximo ou mínimo local. Por exemplo, se eu pego essa função aqui, né? F de x igual a x ao cubo, a derivada é 3x², que no zero dá zero, né? Mas este ponto aqui, né, zero, não é um extremo local para essa função. Deixa eu botar o gráfico dela aqui rapidinho, ó. Essa função x ao cubo, ela tem uma cara mais ou menos assim, né? E aí no zero, veja que o zero não é nem máximo nem mínimo local. Qualquer intervalo que eu tomar aqui contendo zero, né, eu vou ter pontos cuja imagem dá maior do que ele e pontos cuja imagem dá menor, né? Então, ele deixou de ser um máximo ou mínimo local, por mais que ele tenha essa propriedade da derivada ser zero, né? Então, a derivada no ponto ser zero é uma condição que eu preciso ter obrigatoriamente para ter máximos e mínimos locais, mas não quer dizer que se eu tenho ela eu vou ter máximo e mínimo local, né? Extremo local, certo? E aí vamos ver que em duas variáveis vamos ter ideias parecidas, né? Coisas parecidas acontecendo. Então,
primeiro de tudo, ó, vamos admitir que esse ponto P, né, que tem coordenadas AB, é o máximo local para essa função f de xy, né? E aí, percebam, então se eu tenho essa função f de xy, deixa eu dar uma limpada aqui agora nesse desenho, opa. Vou limpar aqui, vou admitir agora que esse é o meu ponto AB ali daquela função, só para a gente trabalhar aqui, ó. Então, vamos admitir que esse ponto aqui seja o ponto AB, certo? Esse pontinho aqui é o ponto AB, né? Percebam, se ele é o máximo local, o que eu posso fazer? Nessa aqui é a minha função f de xy, eu vou fazer aquela mesma função de uma variável que eu projetei quando eu estava trabalhando com derivadas parciais, né? Ou seja, se eu for calcular a derivada parcial em relação a x, eu vou travar a minha coordenada y, né? Para ser esse valor b aqui, né? Então eu vou travar essa minha coordenada aqui para ser b. Aí eu tinha a minha função f de xy, e aí eu vou construir agora essa função fbzinho de x, que é a mesma coisa que eu fazer f de x e travar a minha coordenada y para ser constante igual a b, né? Ou seja, eu vou começar a pensar na minha função ao longo deste segmento de reta aqui, né? E aí percebam, quando eu faço a imagem desses pontos, isso aqui vai dar uma certa curva sobre o meu gráfico, né? Tem essa curvazinha aqui, a imagem desse ponto. E aí percebam, ó, se este ponto aqui ele é um máximo local para essa função de duas variáveis, quando eu penso somente agora, ó, neste ponto sobre esse segmento, ou seja, na coordenada x dele, ou seja, no pontinho A, pensando agora que o meu intervalo, eu vou só variar aqui, né, que é onde eu estou variando esse segmento aqui, né, quando eu faço a imagem do A, né, ou seja, quando eu faço esse fbzinho de x, na verdade eu estou pensando nessa função aqui, né, onde os meus x são os x correspondentes a esse intervalo, que eles estão variando aqui, né, e o gráfico dele seria justamente essa curva se eu pensar no plano XY passando por esse segmento aqui, né? Então, percebam, se esse ponto é um ponto de máximo local para essa minha função de duas variáveis, ele vai acabar sendo um ponto de máximo local também para essa função de uma, né? Graficamente aqui, ó, ele vai ser o máximo, ó. Percebam que esse pontinho aqui, ó, ele é o máximo para essa curva aqui, que é o gráfico dessa função de uma variável. Mas, se ele é um ponto de máximo para essa função de uma variável, né? Então eu sei o quê? Que a derivada dele neste ponto, quem é o ponto? Lembra que agora, como eu estou pensando somente nessa função de uma variável, meu domínio está aqui, né? Meu domínio seria a projeção deste segmento aqui no meu eixo x, né? E aí vejo que esse ponto correspondente aqui seria justamente o ponto A. Então a derivada dessa minha função no ponto A deve ser zero, né? Mas quem é essa derivada aqui, né? Se eu fixei a minha coordenada y para ser b, significa, e eu derivo essa função, né? Significa que eu estou trabalhando com a derivada parcial da função f em relação a x, que é onde eu estou variando. Mas em que ponto? No ponto AB, certo? Ficou um pouquinho embolado aqui, mas veja então o que nós concluímos dessa ideia geométrica aqui, né? Que se este meu ponto é um ponto de máximo local, obrigatoriamente, né, se a minha função for derivável, tiver derivadas parciais, né, a minha derivada parcial em relação a x neste ponto deve ser zero. E aí eu posso fazer uma análise completamente análoga, né, só que agora, se eu levar em consideração essa mesma ideia, só que agora eu vou travar a minha coordenada x para ser A e vou variar somente o b aqui, né? Eu vou projetar esse cara aqui, pensar nessa função que tem esse domínio, e o gráfico dela vai ser o que? Vai ser uma curvazinha aqui, né? Que passa deste lado aqui, né? Certo? Seria o gráfico dessa função que surge o que? Quando eu pego essa minha função f de xy, travo a coordenada A e faço, né, uma função de uma variável que seria o f de AY, né? Aí da mesma forma, esse ponto aqui correspondente, né, ele é um ponto de máximo local para essa função de uma variável. Então, a derivada dessa função neste ponto correspondente, que é o ponto B, é o que deve ser zero, né? Mas essa derivada nós entendemos, já que eu travei a minha coordenada x e estou variando y, ela é a derivada parcial da função f em relação a y no ponto AB. Então, daqui nós podemos concluir o quê? Se eu tenho um ponto de máximo local,
para a minha função de duas variáveis, obrigatoriamente a derivada parcial em relação a x neste ponto é zero, derivada parcial em relação a y neste mesmo ponto tem que ser zero, certo? E, de uma maneira completamente análoga, nós podemos fazer essa análise para mínimos locais, né? Então, disso nós podemos concluir o que, ó? Que foi o que eu acabei de explicar aqui, né? Então, se f tem um máximo ou um mínimo local neste ponto aqui, né? E as derivadas parciais de primeira ordem existirem nesse ponto, então, obrigatoriamente, essas derivadas parciais nesse ponto tem que ser justamente igual a zero, certo? E daí, de uma maneira análoga lá, né? Ao que fizemos em uma função de uma variável, nós vamos definir o que é um ponto crítico, né? Que são esses pontos especiais. Então, se eu tenho uma função de duas variáveis, um ponto no domínio dessa função vai ser chamado de ponto crítico se este ponto anular simultaneamente as derivadas parciais, né? Em relação a x e a y, ou se uma dessas derivadas parciais acabar não existindo nesse ponto, né? Que é uma possibilidade também, ok? E aí, como consequência dessa análise que fizemos, para que um ponto seja máximo ou mínimo local da função, é necessário que este ponto seja um ponto crítico da minha função, né? A mesma coisa que acontecia lá para a função de uma variável, né? É justamente aqui, ó. Isso, essa condição aqui, significa o meu pontinho P ser um ponto crítico, né? Então, para que eu tenha um máximo ou mínimo, né, um extremo local para uma função de uma variável, eu devo estar num ponto crítico, né? Então, para a função de duas variáveis, a mesma coisa. Lembrando agora que um ponto crítico nesse nosso universo é ambas as derivadas parciais se anularem ou alguma delas não existir neste ponto, ok? Beleza. Então, vamos fazer aqui, né, um exemplozinho numérico. Vamos determinar os pontos críticos e os extremos desta função. Então, vou ocultar aqui essa minha camada, criar uma nova e vamos lá. Então, temos essa função f de xy, tem essa regra aqui, né? Então, se eu quero determinar os pontos críticos para essa função, eu tenho que calcular as derivadas parciais, né? Então, eu vou calcular uma outra forma alternativa, né? Já que eu comecei a falar para vocês aqui sobre gradiente, né? Vamos lembrar aqui o que é o gradiente de uma função de duas variáveis. Eu tenho essa função de duas variáveis, o gradiente dessa função vai ser o que, né? O gradiente depende do ponto xy, ele é o vetor, o que? Onde a primeira coordenada é a derivada parcial em relação a x em relação a y, ou em relação a x, desculpa, e a segunda coordenada é a derivada parcial em relação a y, né? Veja que eu derivei aqui em relação a y. Então, se o meu ponto é um ponto crítico, as derivadas parciais em relação a x e em relação a y deve ser zero. Ou seja, o vetor gradiente nesse ponto tem que ser o vetor nulo. É uma forma alternativa, que quer dizer exatamente a mesma coisa, né? Que está escrito aqui. Então, um ponto ser crítico, a gente pode enxergar de uma maneira alternativa, né? Que é a mesma coisa que dizer que o gradiente da função neste ponto é zero. Beleza? Mas vamos fazer sem usar essa linguagem de gradientes e vamos calcular as derivadas parciais aqui, né, dessa função. Então, quem seria a derivada parcial em relação a x? Essa aqui, derivada de x ao quadrado é 2x, y é uma constante, derivada de menos 2x é menos 2, constante, constante, então calculamos essa nossa derivada. Agora, a derivada parcial em relação a y, quem é? É 2y menos 6, né? E aí, se eu quero determinar o ponto crítico, eu tenho que resolver este sistema, né? Não é uma isoladamente a outra. Eu tenho que igualar essas derivadas parciais igual a zero e resolver esse sistema. Então, temos esse sisteminha aqui, que é a mesma coisa que dizer o quê? Ó, que jogo 2 para cá, divide por 2, que x é 1 e y é igual a 3. Ou seja, este, o par, né? Logo, o par 1, 3 é ponto crítico para f. Por quê? Porque se eu calcular aqui, ó, esse ponto nas derivadas parciais, eu vou encontrar justamente zero. Ó. Fx do ponto 1, 3 dá 2 vezes 1 menos 2 dá zero. No ponto, a derivada parcial em relação a y no ponto 3 dá 2 vezes 3 menos 6, que dá zero também. Certo? Perceba que não é anular uma sozinha, tem que anular as duas simultaneamente. O meu ponto tem que anular ambas as derivadas parciais de uma única vez. Então, este é um ponto crítico para essa minha função de duas variáveis, certo?
Agora vamos avaliar, né, os extremos dessa função, né? Vamos verificar se esse ponto aqui é um ponto de máximo, de mínimo, global, local, né? À medida que nós formos avançando aqui, nós vamos ver que teremos ferramentas melhores do que essa que eu vou apresentar aqui, né? Que é um caso muito particular dessa função, de como determinar essa questão sobre máximos e mínimos, né? Globais e locais. Na verdade, vamos focar na parte local, mas esse caso aqui a gente vai acabar concluindo globalmente sobre o domínio da função, né? Sobre os extremos da função. Então, vamos lembrar aqui que o nosso ponto crítico, vou escrever aqui no cantinho, é 1, 3, só para a gente não perder. E agora, vamos fazer o seguinte, vamos tentar verificar se esse ponto é um ponto de máximo ou mínimo local. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever essa minha função f de xy de uma maneira um pouquinho melhor, né? Percebam que isso é um caso muito particular deste modelo de função. Eu vou completar os quadrados para essa expressão aqui, né? Então, eu vou juntar aqui opa, a parte da expressão correspondente ao x, vou juntar aqui a parte correspondente ao y, né? Y ao quadrado menos 6y. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vocês já viram como fazer isso com um pouquinho mais de calma, então vou acelerar um pouco o processo, né? O valor que eu preciso adicionar neste primeiro termo aqui para que isso seja um quadrado perfeito é 1, né? Então vou somar aqui 1. Aqui agora eu já estou com o segundo pedaço da expressão. Para esse termo aqui eu poder formar um quadrado perfeito, aqui eu devo somar 9, né? E aí, como eu já tenho aqui 1 mais 9, eu tinha 14, então tem um 4 sobrando aqui, né? E aí percebam, vocês podem fazer o cálculo no sentido inverso, que isso aqui é x menos 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, mais 4, certo? Então essa minha função eu posso reescrevê-la dessa forma. Percebam que este termo que está aqui, ó, ele é sempre maior ou igual que zero, e este termo também é sempre maior ou igual que zero. Então estou sempre com termos maiores ou iguais que zero somados a 4. Então isso aqui eu posso concluir que essa minha função f de xy, as imagens delas com certeza vão ser maiores ou iguais do que 4, né? Correto? Para qualquer parte de y, eu nunca vou conseguir a imagem de um ponto ser menor ou igual do que este valor. Agora perceba, quem é a imagem de f de 1, 3? Quem é f de 1, 3? Eu posso usar essa expressão aqui já direto, né? É a mesma que está aqui em cima, não muda nada. Então, quando eu faço f de 1, 3, eu vou ter 0 ao quadrado, né? Substituir x por 1, mais y por 3, eu vou ter 0 ao quadrado, mais 4, que é igual a 4. Então, o que eu posso concluir? Ó? A imagem deste ponto foi 4. E antes eu tinha concluído que a imagem de qualquer ponto para o domínio dessa função é maior ou igual do que 4. Então esse cara aqui é um mínimo global, porque a imagem dele, percebam, ó, o f de 1, 3 é menor ou igual do que o f de xy para todo x e y pertencente ao domínio dessa função. Perceba que esse cara aqui é 4, e isso sempre é maior ou igual que 4. Então, este valor é menor ou igual do que este valor para todos os pares ordenados que eu substituir. Então, eu posso concluir o quê? Portanto, 1, 3 é ponto de máximo global até, ó, certo? É um ponto de máximo global. Mas vejam, esse foi um caso muito particular de como eu pude analisar, né, se esse cara aqui é um extremo global, local, ou não é nenhum dos dois, né? Eu tive que fazer um certo processo muito manual aqui, não foi algo proveniente do cálculo, né? Certo saber que esse era um ponto crítico para a minha função, né? Agora nós vamos ver algumas técnicas que nos permitem decidir isso com uma certa facilidade, talvez não a facilidade na conta em si, mas que consiga resolver problemas gerais, que não necessariamente eu consiga fazer completamente de quadrados e tal, porque se tivesse um senozinho aqui, já estragaria completamente minha ideia, né? Então vamos ver quais técnicas são essas. Aqui o gráfico da função, né? Se a gente fosse jogar lá no GeoGebra, ficaria aqui, perceba que a imagem do 1, 3 deu 4 e ele justamente, ó, é a imagem que tem a menor altura dentre todos os pontos do meu plano. Beleza? Tá.
Vamos agora determinar os pontos críticos e os extremos desta função aqui, né? Pelo menos tentar. Deixa eu limpar aqui. Então, se eu quero determinar os pontos críticos, o processo continua sendo o mesmo, né? Eu vou primeiro calcular as derivadas parciais, né? F de xy dá menos 2x, o fy de xy dá 2y, né? Então, o meu ponto vai ser um ponto crítico se ele for solução para esse sistema, né? Menos 2x igual a 0, 2y igual a 0. E daqui nós temos como solução o quê? X igual a 0, y igual a 0. Então, o ponto crítico é o ponto 0, 0. Veja que é sempre bom fazer esse teste. Se esse ponto que eu estou dizendo que é crítico, ele anula simultaneamente as minhas derivadas parciais. Veja que esse ponto ele anula as duas de uma vez só, né? Então, beleza. Então, esse é um ponto crítico. Agora, será que ele é extremo para a minha função? Né? Ou seja, será que na vizinhança dele, né? Opa, aqui eu estou na origem, né? Então, será que na vizinhança desse ponto ele vai ser o cara que tem a maior imagem que todo mundo ou a menor que todo mundo, né? Vamos perceber aqui que não. Esse cara vai ter uma particularidade muito interessante, que é o seguinte, ó. Veja o seguinte, eu vou tentar avaliar a imagem de pontos que estejam sobre o eixo X, né? Ou seja, eu vou avaliar a imagem de pontos que estão próximos, né? Dentro dessa bolinha que eu acabei de traçar aqui, ó. Só que sobre o eixo X. Eu vou testar para todos os pontos da bola, então eu vou testar somente para esses aqui primeiramente, né? Então, se eu estou sobre o eixo X, qual é a característica de um ponto que está sobre o eixo X? A coordenada y é 0, né? Então, se eu faço a imagem de um ponto desse tipo, né, de um ponto da forma x0, né, ou seja, pontinhos que estão aqui, e isso vai ser menos x ao quadrado, né? E se eu desconsiderar o ponto 0, né, estou fazendo a imagem de todo mundo, desconsidere a origem, isso aqui vai ser sempre um número negativo, certo? Ou seja, deixa eu comparar isso aqui com a imagem do zero, né? Então, se eu fazer o f de 0, 0, isso aqui dá 0, né? Substituindo aqui dá 0. Então, o 0 tem imagem 0, e pontos que estão em qualquer bola que eu sentar em 0 aqui, né? Se eu pegar esses pontos dentro dessa bola que estão sobre o eixo X, a imagem desses pontos, exceto na origem, vai ser sempre menor do que 0. Então, este cara, a origem, né, ele tem potencial de ser o quê? Um ponto de máximo global ou local, né? Pelo menos local, porque na vizinhança dele, pelo menos a imagem desses pontos, ele é maior, ele tem imagem maior do que todo mundo que está do lado. Mas veja, será que ele é maior do que todo mundo que está nessa bola? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um teste aqui, eu vou caminhar agora sobre meu eixo Y. Eu vou pegar pontos aqui que estejam sobre este eixo e fazer a imagem deles, ou seja, fazer a imagem de pontos da forma 0, Y. Né? Que é a imagem desses pontos? Y ao quadrado, né? Que, exceto se eu levar em consideração a origem, se eu pensar em qualquer outro ponto dessa bola, isso vai ser positivo. E a imagem da origem está sendo menor do que a imagem desses caras. Então, esse ponto aqui, ele não é, para qualquer bola que eu traçar em torno dele, qualquer bolinha que eu pensar aqui, ó, eu vou ter pontos cuja imagem dá maior do que a imagem dele, e vou ter pontos cuja imagem dá menor do que a imagem dele. Logo, ele não é nem um ponto, por mais que ele seja um ponto crítico, né, ele não é um ponto nem de máximo, nem de mínimo global. Menos ainda, local, desculpa, né? Nem máximo, nem mínimo local. Menos ainda, máximo ou mínimo global. Né? E aí, como é que isso acontece graficamente, né? Percebam que, olha o gráfico dessa função, o que acontece, ó. Se eu caminhar sobre o eixo x, ó, a imagem do eixo x seria essa retinha aqui, essa parábolazinha mais grossa aqui, né? Veja que a imagem do zero está sendo maior do que a imagem de qualquer outro ponto sobre o eixo x, né? Agora, se eu caminho sobre o eixo y, eu tenho essa parábola aqui na imagem, né? E a imagem de qualquer ponto sobre o eixo y está sendo maior do que a imagem do zero. Então, esse ponto aqui, a origem, não é nem máximo nem mínimo global, né? A depender de onde eu comece a caminhar partindo dele, eu posso ou aumentar as minhas imagens ou diminuir as minhas imagens. Então, ele não é um ponto nem de máximo nem de mínimo, ok? Um ponto desse tipo, ele é chamado de quê? De ponto de Sela. E aí a explicação é quase que óbvia, depois que vocês visualizarem, né? Esses pontos desse tipo, eles são chamados de ponto de Sela. Por quê? É meio que você pensar que esse tem o formato de uma cela mesmo, né? Pensa
um jockey, né? Aqui ele pode botar a perninha para um lado, a perninha para o outro, ele está sentado numa cela, né? Então, esse ponto, né, que tem esse formatozinho assim, né, onde para um lado cresço, para o outro lado decresço, é chamado de ponto de cela, ok? Beleza? Então, vamos lá. E aí percebam que, assim, quando a gente pensa em cálculo, né, a gente quer pensar em argumentos que funcionem sempre, que sejam meio que argumentos globais, devastadores, né? E eu ter que ficar pensando em como eu caminho sobre a minha bola para encontrar valores maiores ou menores para contra-argumentar, por exemplo, no caso desse tipo, não é muito prático, né? Então temos que pensar em ferramentas que jogam essas informações no computador, por exemplo, e ele vai me devolver a informação que eu preciso, né? Se é um máximo, um mínimo local ou até um ponto de célula, né? E aí nós vamos deduzir uma forma de classificar um ponto crítico a partir das suas derivadas parciais de segunda ordem, né? Por quê? Por que derivadas parciais de segunda ordem? Vamos lembrar aqui do cálculo 1, né? No cálculo 1 nós tínhamos o quê? Primeiro, para um ponto ser máximo ou mínimo local, era importante que a derivada neste ponto fosse zero, certo? É uma primeira condição, não quer dizer que seja suficiente, né? Não quer dizer que se isso aconteça vai ser um máximo ou mínimo local, como eu já comentei. Mas, obrigatoriamente, isso tem que acontecer para que seja, né, máximo ou mínimo local. Agora, como é que eu poderia testar um ponto que eu já sei que é um ponto crítico para saber se ele é máximo ou mínimo? Nós fazíamos o teste da segunda derivada, ou seja, nós calculávamos a derivada segunda num ponto crítico, ou seja, em que a derivada dava zero, e avaliava o seguinte: se essa derivada segunda fosse positiva, né, ou seja, se eu tenho essas duas informações aqui, então o meu ponto P era ponto de quê? Se a derivada segunda é positiva, era um ponto de mínimo local. Se a derivada primeira fosse zero e a derivada segunda fosse negativa, então o ponto P seria um ponto de máximo local, né? E aí nós tínhamos esse critério razoavelmente simples, né? A dificuldade depende da função, mas é um critério global que funciona para qualquer função para deduzir se um ponto é de máximo ou mínimo local. Aqui nós vamos fazer uma análise um pouco parecida, né? Primeira condição, nós já vimos que as derivadas parciais em relação a x e y tem que ser zero, ou seja, eu tenho que estar no ponto crítico. Agora a gente vai ver qual seria a condição análoga a derivada segunda ser maior ou menor do que zero, né? E aí, o que seria? Nós já vimos que derivada segunda no contexto de duas variáveis, né, é algo um pouco complexo, né? Tem derivada em relação a x duas vezes, a y duas vezes, a x e a y e a x, que na maioria dos casos acabam coincidindo, né? Mas temos uma infinidade de derivadas parciais, infinidade não, né? 4 derivadas parciais de segunda ordem. Então, vamos utilizá-las aqui para fazer um análogo a esse critério. Então, que teste seria esse, né? É o teste da derivada segunda também, que primeiro a gente vai admitir, né, que a minha função tem derivadas parciais contínuas, né, em torno daquele ponto, né, que já tudo cálculo é em torno do ponto que nós estamos trabalhando quando a gente pensa em derivadas, né? E aí vamos admitir que esse ponto AB é um ponto crítico, né? Ou seja, as derivadas parciais em relação a x e a y se anulam, né? Como é que eu vou fazer para testar se esse ponto é máximo ou mínimo global ou se não é nada, né? Porque a gente viu também lá em cálculo que se a derivada segunda fosse igual a zero, eu não podia decidir nada, né? Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Aqui nós vamos definir uma nova função de duas variáveis, que eu vou chamar aqui de d de AB, que é o seguinte, ó. Como é que eu vou construir essa função? Eu vou calcular a derivada segunda em relação a x da função f, aplicar nesse ponto, multiplicar pela derivada segunda em relação a y neste ponto, e vou subtrair agora do quadrado da derivada mista nesse ponto, né? E aí eu vou analisar esse número que resultou aqui. Se esse número for positivo, então se esse número for positivo, vou estar nesses dois primeiros casos aqui, o que é que acontece? Esse meu ponto vai ser um extremo local. E aí, como é que eu vou decidir se ele é máximo ou mínimo? Aí eu olho para a derivada segunda em relação a x. Se ela for positiva,
aí eu vou ter um mínimo local, né, que seria equivalente aqui à derivada segunda positiva, mínimo local. Se a derivada segunda for negativa, então máximo local. Ó. Então, primeira coisa, esse d tem que ser positivo. Se for positivo, então eu olho para a derivada segunda em relação a x e faço o mesmo teste para a função de uma variável. Ó. Derivada segunda em relação a x positiva, mínimo. Derivada segunda em relação a x negativa, máximo, local. O que acontece? Se esse meu d for negativo, aí eu não vou ter nem o máximo nem o mínimo local, né? Neste caso, o que acontece? Eu vou estar com ponto de cela. Né? Se acontecer esse caso C, onde o D é negativo, então eu vou ter um ponto de cela e eu vou estar numa situação semelhante àquela que eu falei. E graficamente, o que seria um ponto de cela? Né? Seria um ponto onde o gráfico, né? A reta tangente, o plano tangente, cruzaria o gráfico da função. A mesma coisa que acontece aqui, né, em função de uma variável. Deixa eu fazer bonitinho aqui, ó. O que aconteceu para aquela função de y igual a x ao cubo, né? A derivada primeira foi zero, no zero, né? Então é um ponto crítico, só que a derivada segunda também foi igual a zero. Olha o que acontece, o gráfico da função, ó, ele é esse. A reta tangente ao gráfico nesse ponto seria o próprio eixo x. Veja que essa reta tangente ela cruza o meu gráfico, né? Então é o equivalente aqui, né, a esse d ser negativo, né? E aí nós temos esse ponto de célula que é o que acontece aqui. E aí, o que acontece agora, se esse d for igual a zero, a gente não pode falar nada. Aí, infelizmente, o cálculo também não consegue ser poderoso a ponto de dar informações sobre tudo, né? Então, quando aquele dzinho resulta em zero, a gente já não pode falar nada a respeito do ponto AB, certo? Pode ser qualquer um dos três, ou pode não ser nenhum, beleza? Então, vamos agora, assim, uma outra forma, né, de lembrar de quem é esse d, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pensar como determinante de uma matriz. Veja aqui, ó, se eu começar pensando nessa primeira coordenada aqui, ó, A11, né, dessa minha matriz, eu vou derivar em relação à primeira variável duas vezes, né? Aqui seria o A12, né? Então eu vou derivar a minha função em relação à primeira variável, depois em relação à segunda. Aqui o A21 deriva em relação à segunda, depois à primeira. O A22 deriva duas vezes em relação à segunda. Quando eu calculo o determinante dessa matriz, eu vou ter justamente a expressão do D, ó. Derivada duas vezes em relação a x vezes derivada duas vezes em relação a y, menos o quadrado da derivada mista, né? Já que na maioria dos casos essa derivada mista vai acabar sendo igual, né? E essa matrizinha aqui que a gente formou, aqui é o determinante, né? A matriz dela é chamada de hessiano da função f. Então, esse hessiano aqui ele tem meio que propriedades similares à derivada segunda da nossa função de uma variável, né? De duas. Beleza? Então, vamos tentar determinar quais são os pontos de máximo, mínimo e de cela para essa função aqui de duas variáveis, ok? Então, vou dar uma limpadinha aqui e vamos lá. Então, se eu quero determinar pontos de máximo e mínimo locais ou cela, eu sei que eu tenho que estar em pontos críticos. O meu primeiro trabalho, então, vai ser o quê? Calcular os pontos críticos dessa função. Então, eu vou derivar ela em relação a x, que vai dar quanto? Ó? 4x ao cubo menos 4y. Derivando agora em relação a y, eu tenho o quê? 4y ao cubo menos 4x, né? Então, se eu quero encontrar os pontos críticos, eu vou resolver esse sistema aqui, né? 4x ao cubo menos 4y igual a zero e 4y ao cubo menos 4x igual a zero, né? E agora, como é que nós podemos fazer para resolver este sistema? Deixe-me pensar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar uma variável e substituir na outra, né? Então, veja, nessa equação de baixo aqui eu vou isolar o x. Então, percebo que o meu x aqui vai ser o que, ó? Y ao cubo. Né? Jogo o x, 4x para cá, divide todo mundo por 4, vai ser y ao cubo. Então, substituindo essa informação na equação de cima, eu vou ter o que aqui, ó? 4x ao cubo, mais x é y ao cubo, né? Então, y ao cubo é y à nona, menos 4y igual a zero, certo? Então, vou tentar resolver essa equação aqui embaixo, ó. Veja que se 4y à nona menos 4y é zero, eu posso simplesmente tentar resolver isso aqui, né? Y à nona menos y
igual a zero, né? Só dividir todo mundo por 4. E aí eu posso fazer o que? Ó? Coloco y na evidência. Eu tenho y à oitava menos 1 vezes y. Aqui eu tenho a diferença de quadrados, né? Quais quadrados são esses? Y à quarta ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, diferença de quadrados eu posso escrever sempre como o produto da soma menos vezes a diferença, né? Correto? Se eu calcular distributivo aqui, eu vou voltar para essa expressão. Aqui, novamente, eu tenho outra diferença de quadrados, ó. Então, eu tenho y à quarta mais 1. Veja que eu tenho y ao quadrado menos 1 ao quadrado. Que isso eu posso escrever como sendo y ao quadrado mais 1, y ao quadrado menos 1. Né? Que, mais uma vez, aqui eu estou com outra diferença de quadrados. Então, eu tenho y, que multiplica y à quarta mais 1, y ao quadrado mais 1. E aqui eu tenho y mais 1 vezes y menos 1. Fatorei essa expressão, né? E aqui eu tenho um produto de vários fatores resultando em zero. Para que isso dê zero, algum desses fatores aqui tem que ser zero. Então, disso eu posso concluir o quê? Que ou y é zero, ou y é igual a menos 1, ou y é igual a 1. Por quê? Se esse fator é zero, eu tenho y igual a zero. Esse fator aqui nunca dá zero, porque isso sempre é positivo somado com 1. Nunca vai zerar. A mesma coisa aqui, ó, isso sempre é positivo mais 1 nunca zera. Se este fator aqui for zero, significa que y é menos 1. Se esse fator for zero, significa que y é igual a 1. Então, eu encontrei que a condição é que y tem que ser um desses três valores. E agora eu vou analisar o que acontece para o x em cada um deles. Né? Perceba que o x é y ao cubo. Então, se y é igual a zero, o x vai ser y ao cubo, que é zero. Neste caso aqui, o x vai ser menos 1, que é menos 1 ao cubo. E nesse aqui eu tenho que o x é 1. Então, portanto, os meus pontos críticos são a origem, o ponto menos 1 e o ponto 1. Certo? Perceba que eu não posso, o ponto menos 1, 0 não é ponto crítico, viu? Só deixando claro aqui, o menos 1, 0 não é ponto crítico. Por mais que y igual a 0 anula uma dessas expressões aqui, eu preciso do x igual a 0 também, né? Porque substitua esse par aqui nessa expressão, né? X igual a menos 1, y igual a 0. Então, por exemplo, isso aqui vai zerar. Eu vou ter menos 4 vezes menos 1, que dá 4, que é diferente de 0. Então, esse ponto não é ponto crítico, né? Tem que ser o par solução como um todo, né? Então, para o y que eu encontrei, eu tenho que encontrar o y correspondente. E aí, para o y igual a 0, o x é 0, y menos 1, o x é menos 1, por causa desta equaçãozinha aqui. Ok? Então, encontrei meus pontos críticos, né? São esses caras aqui. Vamos guardar eles aqui no coração. Vamos lembrar quem são esses pontos críticos. Vou anotar aqui, ó. 0, 0, 1, 1 e menos 1, menos 1. Pronto. Agora vamos analisar se esses pontos são pontos de máximo global não, local, né? Ou pontos de célula. E aí, para isso, nós precisamos calcular o quê? Aquele D, né? E para calcular o D, a gente precisa calcular as derivadas parciais de segunda ordem. Então, vamos lá. Quem é o f xx seria 12x, né? Derivando isso aqui em relação a x. O f yy seria 12y. O f de xy seria quem? Vou derivar isso aqui em relação a y, né? Então vai dar menos 4. E como essa é uma função elementar, né? É um polinômio, eu sei que suas derivadas parciais são contínuas, então eu posso concluir que isso aqui também é o meu f yx. Poderia derivar aqui também e encontrar a mesma coisa. Beleza? E aí, qual é a minha expressão para o d, né? Pensar aqui na função d de xy. Lembra que ela é o f xx vezes f yy menos a derivada mista ao quadrado. Ou seja, vai ser 12x vezes 12y menos 4 ao quadrado. Ou seja, 144, né? Xy menos 16. Certo? Pronto, agora eu vou avaliar isso aqui em cada ponto. Ó, quem é o D de 0, 0? Seria
isso aqui vai dar zero, vai dar menos 16, que é negativo, né? Então veja a nossa análise. Se o meu D der um número negativo, ó, volta na tabelinha aqui, ó. Se D é negativo, então esse ponto não é nem mínimo nem máximo local, ele é um ponto de cela. Então, conclusão, a origem é ponto de cela. Agora, quem é o D de 1, 1? Vai ser 144 vezes 1 vezes 1, que dá 144 menos 16. Não preciso nem calcular esse cara, eu sei que ele é positivo, né? É só fazer, vendo aqui, essa conta aqui já dá positiva. Tá, se o D é positivo, eu faço o que agora? Eu olho para a derivada segunda em relação a x. Então, quem é agora a derivada segunda dessa função em relação a x duas vezes no ponto 1, 1? Vai ser 12 vezes 1, que é 12. Deu positivo, né? Então, o determinante desse ano deu positivo. Vou começar a testar. A derivada parcial em relação a x duas vezes deu positiva. Tudo isso aqui implica que este ponto é mínimo local. Certo? Agora eu vou testar a mesma coisa para o ponto menos 1, menos 1. Aqui eu estou fazendo 3 testes. Fiz esse teste, fiz esse. Vou testar agora para esse cara. Ó. O D do menos 1, menos 1. Aqui de novo, ó, 144 vezes menos 1 vezes menos 1 dá 144. Menos 16 dá positivo. Então vou fazer o teste na derivada segunda. O f de xx nesse ponto dá quanto? Dá 12 vezes x, né? Então vai dar menos 12, né? O que isso significa? Que este ponto aqui... Opa, desculpa. Fiz besteira, ó. O fxx é 12x ao quadrado. 12x ao quadrado, aqui também 12x ao quadrado. E aqui tá certo, né? E aqui seria tudo ao quadrado, ó. Não muda, não vai mudar muito a nossa análise não, porque independente do ponto que eu substituir, esses resultados seriam todos iguais, né? Veja, se eu substituo xy por zero, opa, aqui vai dar zero. Se eu substituo 1, isso aqui continua dando 144. Menos 1, continua dando 144, né? E a derivada parcial em relação a x duas vezes avaliado no ponto 1, 1 seria... Aí aqui sim que vai mudar. Deixa eu corrigir aqui. Isso aqui seria 12, né? 12 vezes menos 1 ao quadrado, que é 12, né? E esse ponto ele é positivo. Então, pela mesma conclusão daqui de cima, eu tenho que o ponto menos 1 é mínimo local, certo? Veja que foi o que aconteceu aqui em cima, exatamente igual, né? O D positivo, derivada parcial em relação a x positiva, mínimo local, aqui aconteceu a mesma coisa. Se fôssemos jogar isso aqui lá numa ferramenta gráfica, nós veríamos que o gráfico dessa função é exatamente isso aqui, ó, parece um dente. Certo? Parece esse dentezinho aqui, ó, e veja que a imagem do 00 está aqui. Ele é um ponto de célula, né? Porque a depender, nossa era invertida, né? Eu poderia estar de cabeça abaixo sentado aqui nesse ponto, nas córcoras de um camelo, né? E aí percebam que, num certo sentido, eu decresço, no outro sentido eu cresço, né? Então, ponto de célula. E veja esses pontos aqui, é o ponto 1, 1. Aqui é o menos 1, desculpa, tá ali atrás, ó. Opa. O menos 1 está ali atrás. Veja que ele é um ponto de mínimo local, né? Vai acabar sendo global também, mas derivada só dá informações locais, né? Então, eu sei que ele é um ponto de mínimo local. A mesma coisa o ponto 1, 1, né? A imagem dele é a menorzinha possível aqui, ó. Que é justamente a conclusão que nós tivemos, ok? Para saber se é um ponto de máximo local ou mínimo, local não, global, aí já precisa de uma análise um pouquinho mais avançada ou uma análise feita manualmente mesmo, ok? Vamos só mais um exemplo, que seria um exemplo de otimização mesmo, né? Esse aqui a gente faz depois. E aí, vamos ver esse aqui, ó. Esse é um exemplo, obviamente, de cunho prático, né? Aplicado, exemplo de otimização. Então,
Vejamos o seguinte, ó, eu tenho uma caixa retangular sem tampa, né? E ela deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão, né? Eu preciso determinar qual é o volume máximo que essa caixa pode possuir, né? Percebam que eu posso pegar esses meus 12 metros quadrados, né? Fazer uma caixa com uma base bem larga. Posso fazer uma base bem larga aqui, ó. De uma altura bem pequenininha. Imagina que eu fechei aqui essa caixa. Ela vai ter um certo volume, mas eu posso fazer ela com uma base bem curtinha. E aí, como eu tenho 12 metros quadrados para usar, né, que eu usei pouco, então eu posso fazer uma altura bem grande aqui nela, né? Imagina que foi grande o suficiente para fechar essas informações aqui, né? E aí eu tive um outro volume diferente. Então, a depender da forma como eu construo essa caixa, eu vou ter volumes diferentes, né? Então eu quero saber qual é o formato que deve ter, né, para que eu tenha um volume máximo, né? Isso aí tem aplicações práticas aí na indústria alimentícia ou qualquer outra indústria aí, né? Engenharias para construir tanques, caixas d'água e por aí vai. Então, exemplo altamente aplicado. Vamos ver aqui como é que nós podemos resolver esse problema, né? Então, primeiro de tudo, nós temos que usar as informações que nós temos e escrever essa nossa função de duas variáveis que nós queremos maximizar, né? A função que eu quero maximizar é a função volume, né? Agora veja que essa minha função volume, ela tem três variáveis, x, y e z. É porque o meu volume, se eu admitir que essa minha caixa, né, ela tenha essas coordenadas aqui, né? Admitir que essa minha largura aqui é x, minha profundidade é y e minha altura é z. Então o volume dessa caixa vai ser o quê? Vai ser x, y, z, certo? Ah, tem três variáveis, então eu não sei aplicar o resultado que nós acabamos de ver. Então é só a gente trabalhar um pouquinho que a gente pode chegar em algum lugar interessante. Como é que é isso? Ó, a gente tem que usar essa informação que nós temos aqui, ó, que essa minha caixa tem que ser feita com essa quantidade de material, né? Então, vamos pensar aqui na área que essa caixa deve ter, né? Ó, se a base dela é x vezes y, então é x, tem largura y e profundidade y, então a área dessa base é x vezes y. Então eu vou gastar essa quantidade de papelão para construir essa minha base. Como eu não vou ter tampa, esse aqui já fiz esse primeiro pedaço aqui. Agora eu vou construir essa lateral aqui, ó. Essa lateral eu vou gastar quanto de material? Y vezes Z. Só que essa mesma quantidade de material que eu gasto aqui, eu vou gastar desse lado. Então eu vou gastar 2YZ. Agora, este lado aqui da frente tem dimensões Y vezes Z. Mas aqui atrás tem a mesma coisa, né? Tem 2Y vezes Z. Por que esse aqui não ficou dobrado? Porque a minha caixa é sem tampa, né? Então, eu tenho essas dimensões aqui. Então percebam que se a minha área, né, ela é 12, né, percebam que eu posso escrever essa minha variável z em função do x e o y. É só isolar aqui, né? Veja que eu posso reescrever isso como sendo xy mais 2z vezes y mais x. Se eu distribuo aqui bonitinho, eu vou ter isso. Então, disso eu posso concluir o quê? Que se eu isolar o z, ó, eu vou ter 12 menos xy sobre 2x mais y. É só isolar o z aqui, ó. Eu joguei todo mundo, joguei esse cara para lá, dividir por 2x mais y. Essa é a minha coordenada z em função do x e y, né? Já que eu tenho uma quantidade limitada de material, então eu não posso estar com ele livre se eu as três variáveis livres, né? À medida que eu aumento o meu x e o meu y, o z vai acabar se ajustando de maneira adequada. Então essa minha função volume, ela vai ser uma função de duas variáveis. Ela vai ser x vezes y vezes 12 menos xy sobre 2 vezes x mais y, certo? Eu posso tentar escrever isso aqui como, também multiplicando aqui já, ó, 12xy menos x quadrado y ao quadrado sobre 2x mais 2y, certo? Essa é o meu volume em função desses lados x e y aqui.
Então pronto, eu quero maximizar o meu volume, então vou fazer o que? Eu quero encontrar quais são as dimensões desse x e y para ter esse volume máximo, né? Aí eu vou apagar essas contas aqui auxiliares, né? Vocês estão com o vídeo, podem pausar, voltar para conseguir essa informação de volta. Eu quero agora maximizar esse volume, então eu tenho que procurar os pontos críticos dele, né? Então eu vou derivar essa função em relação a x e vou ver o que eu encontro de informação. Então, derivada parcial dessa função em relação a x, né? Que eu tenho um quociente, então quociente todo mundo sabe que é o quê? Derivada do que está em cima, só que em relação a x, então eu tenho 12y menos 2xy ao quadrado, vezes o de baixo sem derivar, então 2x mais 2y, menos, conservo o de cima, então 12xy menos x quadrado y ao quadrado, vezes a derivada do de baixo. Se eu derivo isso aqui em relação a x, eu tenho somente 2, vezes 2. Tudo isso sobre a expressão de baixo ao quadrado. Então, 2x mais 2y ao quadrado. Ok? Beleza, bonito. E aí eu posso fazer a mesma conta aqui para a derivada parcial em relação a y. Vocês vão perceber que o resultado vai ser a mesma coisa que trocar o x por y aqui em cima, né? Mas façam a conta com calma. Então, 12x menos, sem parênteses, menos 2x quadrado y vezes 2x mais 2y menos na verdade eu poderia simplificar aqui antes, ó. Antes de fazer essa derivada parcial em relação a y, veja que aqui eu vou ter o quê? Não posso simplificar, achei que poderia. Pensei besteira. Deixa eu verificar se eu estou correto. Essa expressão assim, ó. Perceba que nessa parcela aqui eu vou ter o quê, ó? Menos 2x y ao quadrado vezes 2x, então eu vou ter menos 4x quadrado y ao quadrado, mais 2x quadrado y ao quadrado, né? Então, eu vou poder cancelar este termo aqui, ó. Não, vamos deixar do jeito que está. Deixa eu ver se essa é a melhor forma. Ele colocou... Não, aqui já está feito sem colocar em evidência. Tá, a gente tem que trabalhar um pouquinho mesmo, não tem jeito. Então vamos simplificar aqui essa expressão de maneira manual. Achei que poderia ficar mais simples. Vamos lá. Então aqui eu tenho 12, 24xy mais 24y ao quadrado menos 4x quadrado y ao quadrado menos 4x y ao cubo. Agora menos 24xy mais 2x quadrado y ao quadrado sobre 2x mais 2y ao quadrado. Então esse cara aqui vai cancelar com esse. Aquele termo que eu falei aqui, né? Vai ficar menos 4 mais 2 é menos 2, né? Então isso deu o quê? Deu 24y ao quadrado menos 2x quadrado y ao quadrado menos 4x y ao cubo sobre essa expressão ao quadrado. Aqui eu posso colocar o y ao quadrado em evidência, ó. Eu ficar com o quê? 24 menos 2x quadrado. Eu posso colocar até o 2, na verdade, ó. 2y ao quadrado em evidência. E aqui fica 12 menos x quadrado menos 2xy sobre essa expressão ao quadrado. Deixa eu só conferir se eu não fiz besteira. 12 menos 2xy menos x quadrado. Ok. E é como eu falei, ó, a derivada parcial em relação a y vai ser simétrica, né? Veja aqui, onde eu vou trocar aqui o x por y, eu vou ter a mesma expressão. Aí, para evitar essa conta toda que eu acabei de fazer aqui, eu vou deixar para vocês verificarem. Então, vou guardar essa informação. Na verdade, essa informação está aqui. E aí eu vou
me aproveitar dela, vou limpar esse quadro aqui que já está bastante bagunçado, né? E lembrando de tudo que nós fizemos até aqui está registrado ali, né? Então vamos pausar aqui, cortar e vamos agora, né? Encontramos as nossas derivadas parciais. Se eu quero encontrar os pontos críticos, eu devo fazer o quê? Resolver esse sistema, né? Que é o sistema que aparece quando eu igualo as minhas derivadas parciais a zero, né? Já que eu vou ter que resolver este sistema, né? Aí pensei, bom, quando é que um quociente resulta em zero? Quando o numerador é zero, né? Então, para resolver esse sistema, o que está aqui embaixo não me interessa, né? X mais y, sempre isso aqui nunca vai dar zero, se eu me preocupar, né? Porque x e y são sempre positivos, eu estou trabalhando com lados de uma caixa. A mesma coisa acontece aqui, então, resolver esse quociente dando zero é a mesma coisa que o numerador dá zero, né? Beleza, da mesma forma, percebam que tudo depende da natureza do problema aqui, né? A partir de agora, ó. Vejam que eu tenho um produto aqui em cima resultando em zero, né? Então, o que eu posso concluir? Que ou este fator é zero, ou este fator aqui é zero. Mas a pergunta, y pode ser zero? Não, porque y é o lado de uma caixa, né? Um lado sempre é um número positivo. Se for zero, nós não temos caixa. Então, y igual a zero não acontece. Se y é diferente de zero, essa expressão tem que ser zero. A mesma coisa acontece com essa, né? E aí pronto, nós temos agora que resolver este sistema. Como é que nós podemos fazer isso, né? A gente pode tentar pensar que isso aqui é uma equação de segundo grau na variável x, né? Eu pensar em menos 2y como sendo o meu b, né? Da fórmula de Bhaskara, mas isso aí daria um trabalho um pouquinho maior, não quer dizer que seja impossível, só dá trabalho mesmo, bastante até. Uma forma de fazer isso é perceber que se eu faço a diferença entre essas duas expressões, né? Isso aqui vai ficar uma expressão bem mais simples. Então veja, se eu faço a diferença aqui, o que acontece? 12 menos 12 dá zero. Este cara menos este, já que eles são iguais, dá zero também. E aqui eu tenho menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, que é mais y ao quadrado, igual a zero. O que implica que x ao quadrado é igual a y ao quadrado, que implica que x é mais ou menos y, né? Mas pela natureza do problema, x tem que ser obrigatoriamente y, né? Porque x é um número positivo, porque ele é um lado de uma caixa, e se ele for menos o y, né? Então, em ele sendo positivo, o y deveria ser negativo, mas y também é um lado de uma caixa, não pode acontecer. Então, x é igual a y, certo? Essa é a solução para esse sistema. Perceba que se eu colocar x igual a y aqui, né? Eu vou ter... Assim, essa é uma informação, né? Agora eu vou substituir aqui em cima, desculpa. E vamos ver o que acontece. Ó, se x é igual a y, essa minha equação fica o quê? Ó, 12 menos 2x ao quadrado, né? Já que o y virou x, menos x ao quadrado igual a zero. Ou seja, eu tenho que 3x ao quadrado é igual a 12, o que garante que o x vai ser o quê? 2. Mas como y é igual a x, daqui eu também concluo que y é igual a 2. Então, essas devem ser as coordenadas x e y da minha caixa para que ela tenha esse volume máximo. E aí, como a minha coordenada z já dependia, né, desses dois valores, como a gente tinha feito antes aquela expressão, ó, se eu substituo aqui x igual a 2 e y igual a 2, eu vou achar justamente a terceira dimensão da caixa, né? Então, 12 menos 2 vezes 2, que é 4, 8, sobre 2 vezes 4, que é 8 também. Então, z é 1. Então, beleza. Z sendo 1, nós temos que a dimensão da nossa caixa deve ser essa. 2, 2 e altura 1, certo? Aí veja que o perímetro vai funcionar perfeitamente bem. Percebam que tem um errozinho aqui nesse slide, né? Que o meu perímetro, não, a área da caixa, né, era o quê? A área da base, que é xy, duas vezes um dos lados, que é y vezes z, duas vezes o outro lado, que era x vezes z. Eu coloquei y aqui, está errado, né? Então, aqui seria xz. Então, se eu colocar agora esses dados, eu vou estar justamente com a minha área sendo 12, né? A quantidade de material que eu usei para construir, porque 2 vezes 2 vezes 1, 4. Mais 2 vezes 2 vezes 1, 4. Mais 2 vezes 2, 4. Né? Então, 4 mais 4 mais 4, 12. Tenho esse perímetro. E o volume da minha caixa, então, é só substituir essas informações aqui, né, naquela formulazinha para o volume, né? Que é o quê? O volume é x vezes y vezes z. Né? Então,
encontramos isso aqui. Que o volume dessa caixa é 4 metros cúbicos. E aí, como a gente percebe, né, muito dos problemas aqui, a gente vai ter que apelar para a natureza do problema para conseguir deduzir se temos um máximo ou mínimo local, né, para essa função. Veja o seguinte, ó, vamos voltar no início que eu falei lá sobre como essa função se comportava, né? Percebam, eu tenho o volume que vai depender de quem? Do x e o y, né? Porque eu tenho a minha área da base aqui, eu tenho o x vezes o y. Se eu cresço demais esses dois caras, né? Esse que eu estou fazendo o x e y ficar o maior possível, né? O mais próximo do seu limite, né? Então eu vou ter uma alturazinha z muito baixa e esse volume aqui vai acabar se aproximando de zero, né? Se eu ficar esticando demais essa minha base e perdendo altura com isso, né? Nessa minha caixa, eu vou acabar fazendo com que o volume dessa minha caixa tende a zero, né? Então perceba, agora o que acontece se eu diminuir demais essa área, né? Então eu estou pensando nas variações possíveis dessa minha confecção, né? Então se agora eu faço uma área pequenininha aqui na base, eu vou ter que compensar muito na altura para que eu gaste todos esses 12 metros quadrados de papelão. Mas se eu ficar diminuindo demais a minha área, eu vou estar com a área se aproximando de zero vezes um valor aqui que vai acabar fazendo com que esse volume se aproxime de zero. Então, crescer demais o x e o y faz com que o meu volume se aproxime de zero, ou seja, fique muito pequeno. Diminuir demais também faz com que esse meu volume fique muito pequeno. Então os extremos estão sendo sempre os valores de mínimo, né? Então significa que tem um valor de máximo aí no meio, que seria justamente quando nós encontramos essas dimensões aqui, quando eu faço x igual a 2, y igual a 2, porque aqui certamente o x e o y estão maiores do que 2, né? À medida que eu vou diminuindo, este volume vai aumentando. Quando eu chego nessas dimensões, eu tenho o volume máximo. Quando eu vou diminuindo mais ainda esses caras, eu vou aproximar dessa situação que o meu volume vai acabar diminuindo de novo. Então, encontrei aqui o volume máximo. Aqui foi uma análise feita verbalmente, né? Veja que eu poderia tentar fazer o teste da derivada segunda, bonitinho para essa função aqui, mas essa expressão dá muito trabalho de calcular a derivada segunda, né? E vocês vão ver que seria de pouca praticidade nesse caso, ok? Então, é isso. Espero que aproveitem.